dos versículos 2, para nós percebermos todo o contexto, onde esses versículos estão inseridos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 22, diz assim a palavra de Deus: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido antes ainda da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Há anos atrás, conversando com a filha de um homem muito bem-sucedido, aquela jovem me falou o seguinte: meu pai só vive para trabalhar. Meu pai só vive para trabalhar. E é igual andar de bicicleta: se ele parar, ele cai. O que ela queria dizer com isso? Que ela olhava e percebia que o que dava sentido à vida do seu pai era o quê? Se ele parasse de trabalhar, para ele, a vida dele não tinha sentido. Tanto que ela falou: é igual andar de bicicleta: se ele parar, ele cai. E outra vez eu ouvi também, conversando com um jovem, ele me disse o seguinte: semana para mim que não tem balada, simplesmente não existiu. Semana para mim que não teve balada, simplesmente não existiu. Ele não via sentido para a existência dele, senão buscar diversão. E para ele, a diversão para ele era ir para a balada. Eu não sei se esse termo ainda é usado. Eu lembro que era usado lá em São Paulo, aqui eu nem sei se tem outro. É esse mesmo, é balada? E para as festas, para boate, de noite, no fim de semana, é isso mesmo, é balada? Deve ser, não sei, né? É sinal que os irmãos não estão indo, porque não sabem. É um bom sinal, né? Que não sabem como é que fala. Né? Mas o que aquele jovem estava querendo dizer com isso? Que a vida dele não tinha sentido se ele não fosse para farra, se ele não fosse para noite, tentar se divertir, beber, dançar, arranjar, quem sabe, alguma mulher, essas coisas que não convém a gente nem ficar entrando muito em detalhes, mas é o que acontece nessas festas, é o que acontece nas boates, né, nesses ambientes por aí que eles chamam de baladas, de noitadas. Ele tentava preencher a vida dele com isso, vida vazia, vida sem sentido,
Tanto que ele dizia que se na semana ele não fizesse isso, para ele aquela semana nem tinha existido, nem tinha tido sentido algum naquela semana. Muitas pessoas vivem assim, procurando dar algum significado à sua existência, procurando dar algum sentido à sua existência. E é interessante que o apóstolo Pedro falou disso no versículo 18, é muito importante prestar atenção. Ele diz aqui no versículo 18 que Jesus Cristo nos resgatou de quê? Da nossa vã maneira de viver. Vã maneira de viver que, por tradição, recebemos dos nossos pais. Uma geração vive uma vida sem sentido e a geração seguinte aprende a mesma coisa e uma geração e outra vivendo vidas sem verdadeiro sentido, sem verdadeiro significado. E cada um procurando de alguma forma, de alguma maneira, preencher a sua existência com algo que dê sentido, com algo que dê alegria, algo que livre daquela sensação de vazio. Vã maneira de viver. Vã aqui é no sentido de algo que passa rapidamente, que se esvanece. Nos anos 2000 tinha até uma banda de rock de metal progressivo chamado Evanescence. E muitas das letras daquela banda falavam justamente disso, como a vida é fugaz, passageira, passa rápido, como a vida é vã, como ela se vai, como ela escorre entre os dedos. E vã aqui é no sentido também de sem sentido verdadeiro, uma vã maneira de viver, uma existência que não tem sentido verdadeiro. Ora, se a vida se vai, qual o sentido disso? Né? Eu estava ouvindo falar de uma criança que perguntou, acho que foi o pastor Renato que estava contando ontem, ele estava pregando, e ele falou a respeito disso, de uma criança, né, da sobrinha, né, que perguntou para a mãe: mãe, todo mundo morre? Todo mundo morre. Então, para que a gente vive? Uma criança que caiu a ficha de algo que é verdade, uma vida que se vai, uma vida que escorre entre os dedos. Qual o sentido? Qual o significado? Qual o sentido? Então, vã maneira de viver também é nesse sentido, de uma vida vazia de significado, de uma vida vazia de sentido. E sem Cristo, a vida é isso, é algo realmente em vão. Agora, esse texto da Palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos resgatou dessa vã maneira de viver, que uma geração vai passando para outra, né? Por tradição, recebestes dos vossos pais. Uma geração passa para outra, né? Se um filho vê o pai só, no caso daquela filha, só vê seu pai trabalhando, ganhando muito dinheiro, e para ele o sentido da vida é esse, ela vai aprender aquilo. Felizmente, essa aceitou Jesus como Salvador e percebeu que a maneira que seu pai estava vivendo era uma maneira de viver sem sentido, não leva a lugar nenhum, não dá nenhum significado verdadeiro à vida. Se uma geração vê que a outra só está buscando sentido na vida, buscando prazeres, aquela outra geração mais nova também vai aprender isso,
Então, essa vã maneira de viver vai sempre sendo perpetuada, transmitida de uma geração para outra. A não ser que você deixe Jesus quebrar esse ciclo. A não ser que você deixe Jesus quebrar, né, essa coisa tão ruim que o ser humano vai vivendo nessa existência, sendo levado pela correnteza. A não ser que você deixe Jesus levar você justamente na direção contrária. E é isso que Jesus faz, por isso que ele veio e morreu na cruz por nós. Aqui a palavra de Deus diz que ele nos resgatou dessa vã maneira de viver, não com ouro nem prata, não com coisas corruptíveis. Versículo 19 diz, mas com seu precioso sangue. Aqui a palavra que está lá no grego, que foi traduzida para o português como resgatados, é comprar um escravo, pagar o preço por um escravo. Deus viu nossa situação, igual o cântico que nós cantamos no início, escravizados pelo pecado. E o início do texto fala sobre isso, que antes nós vivíamos em concupiscências, mas agora em Cristo devemos ser santos, porque Ele nos resgatou dessa escravidão do pecado. Antes, nós só tínhamos uma escolha: pecar. Éramos escravos do pecado. Agora não, agora nós temos escolha, porque Jesus Cristo nos resgatou, nos libertou dessa situação de escravos do pecado. Esse pecado que amaldiçoa a existência, não só aqui, mas na eternidade também. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é não só essa morte em vida aqui, de uma vida sem sentido, mas a morte eterna de partir para a eternidade separado de Deus, condenado a esse sofrimento eterno, sem retorno, é o que a Bíblia diz, separado de Deus por toda a eternidade por causa do pecado, em sofrimento eterno, em tormento eterno. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, pagou o preço que nós deveríamos pagar, porque somos pecadores. O preço que nós deveríamos pagar era o sofrimento eterno, porque somos pecadores. Jesus Cristo veio, Ele que nunca pecou, Deus que se fez homem, lá na cruz Ele sofreu, sem pecado algum. Para nos resgatar do pecado e de suas consequências, para nos tirar, assim, dessa vã maneira de viver. Jesus Cristo dá sentido verdadeiro à nossa vida, porque Ele nos liberta dessa vida vazia, porque Ele nos liberta dessa vida sob a escravidão do pecado. E tem muita gente que pensa que enchendo a sua vida de coisas pecaminosas, vai ser feliz, e não é. É uma ilusão terrível, é uma armadilha terrível. O pecado só traz destruição, né? Tem, às vezes, jovencinhos, às vezes até que são bem criados pelos seus pais, às vezes até criados no Evangelho, chegam numa determinada idade, começam a pensar assim, eu não estou vivendo. Eu não faço isso, meus colegas fazem, eu não vou não sei onde meus colegas vão, e não sei o que e tal, e começa, deve ser muito legal aquilo, deve ser muito bom aquilo outro. E aí, quando se julga dono do seu nariz, faz igual o filho pródigo, deixa tudo para trás e mergulha de cabeça no pecado. É ilusão, e uma ilusão destruidora, e que prende, e que escraviza, e que aprisiona. Eu dou graças a Deus que eu me converti a Jesus Cristo cedo, porque eu me conheço. E também as circunstâncias que eu passei na vida, se eu não tivesse me convertido a Jesus, meus irmãos, talvez eu não estivesse nem vivo.
Eu sei as minhas inclinações e sei também as coisas que eu passei na vida, as decisões que eu tomei, porque tinha Jesus. Se eu não tivesse Jesus, eu teria tomado essas decisões erradas, talvez não estivesse nem vivo mais. Então, jovens, adolescentes, não vão atrás das ilusões que o diabo coloca na frente, não. Fiquem firmes na fé em Jesus. A vida que tem verdadeiro sentido é com Jesus. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Ele nos liberta dessa vida sem sentido, que é fruto do pecado. Você tem tudo para ser feliz, não joga pela janela, não. Não joga no lixo, não. Continua firme em Jesus. Não se torne escravo do pecado, vivendo uma vida vã, sem sentido. Dê ouvidos ao Evangelho, à palavra de Deus que você vem ouvindo desde a sua tenra infância. Entrega a sua vida a Jesus de fato, porque Jesus é quem lá na cruz pagou o preço para nos libertar dessa vida vã, vazia, sem sentido, que é resultado dessa escravidão do pecado. Ele pagou o preço mais alto que existe, o seu precioso sangue, lá na cruz. E, meus queridos, Jesus Cristo nos dá uma vida com verdadeiro sentido, porque é uma vida de verdadeira esperança. Tira tudo que dá sentido, que você acha que dá significado à sua vida. Tira tudo que você acha que dá sentido, significado à sua vida. Fica alguma coisa para a eternidade? As coisas que você pensa, que você acha que são importantes, que dão sentido à sua vida, sobrevivem às crises, as coisas que você acha que dão sentido, significado à sua vida, sobreviverão à sua morte? Vão adiantar alguma coisa na eternidade? Adianta algo? Quando chegar o momento... tem um cemitério aqui em Niterói, eu acho muito interessante o que tem escrito no portão dele. Aqui, todos os homens se igualam. Não sei se vocês já repararam, lá o cemitério do Maruí, tem uma frase mais ou menos assim, dizendo que a morte iguala todo mundo. E é verdade, não adianta. Todo mundo chega lá e ninguém leva nada. Tudo isso que você dá valor, que você acha que dá sentido à sua vida, vai lhe dar vida eterna? Vai lhe garantir vida com Deus? Reputação, integridade, prosperidade, status, prazeres. Quando chegar a hora de você partir, vai adiantar alguma coisa? Mas Jesus Cristo, ele dá verdadeiro sentido à nossa vida, porque ele dá verdadeira esperança. Vejam aí os versículos 20 a 21, apóstolo Pedro está dizendo que é por meio de Jesus Cristo que nós cremos em Deus, Deus que o ressuscitou dentre os mortos, que lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A nossa fé e esperança está em Deus por causa da ressurreição de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que assim como Cristo ressuscitou, quando Ele voltar, nós também ressuscitaremos. E a Bíblia diz que aquele que realmente entrega a sua vida a Jesus, que realmente confia no perdão dEle, que se arrepende de seus pecados, que deixa que Jesus realmente transforme o seu coração, a sua vida,
A Bíblia diz que esse, quando Jesus voltar, ressuscitará, não para perdição, não para corrupção eterna, mas diz que ressuscitará para a glória eterna, junto com Jesus, na nova criação que ele vai fazer, onde não haverá, o livro do Apocalipse diz, não haverá mais choro, nem pranto, que todas essas coisas já são passadas, e estaremos na presença de Deus face a face, e diz lá que ele enxugará toda a lágrima. E a palavra de Deus diz também que aqueles que partem para a eternidade, já na fé em Cristo, estão lá em situação de bem-aventurança, aguardando esse dia da volta de Jesus. Essa é a esperança que Jesus Cristo nos deu pela sua morte e ressurreição na cruz, uma verdadeira esperança. Mesmo que você viva essa vida aqui completamente realizado, mesmo que você viva essa sua vida aqui totalmente pleno, mas a sua vida aqui passa. E a eternidade? O que aguarda você? Eu já contei, uma vez estava fazendo um estudo bíblico, numa residência, né? E falando dessa esperança verdadeira, eu perguntei, quantos aqui gostam de pensar na morte? Todo mundo ficou se entreolhando assim, se evita até falar em morte, né? Ficaram todo mundo se entreolhando assim, uma senhorinha bem idosa levantou a mão, eu fiquei espantado, a senhora gosta? Ela gosta de quê? Eu perguntei alguma coisa, ela foi levantando a mão no embalo, não sabia nem o que era. Aí me perguntou, gosta de quê? Eu falei, gosta de pensar na morte? Ela, isso não. Todos nós vivemos aqui como se fôssemos ficar aqui para sempre. Mas a realidade é que a fila está andando. Qual a esperança que você tem para a eternidade? Qual a esperança que você tem para a eternidade? A vida só tem realmente significado pleno, verdadeiro, quando nós já estamos seguros quanto à eternidade. Pastor, mas eu sou religioso. Pastor, mas eu sou bonzinho. Pastor, mas eu isso, aquilo, outro. Você já tem certeza da vida eterna, você já tem certeza que vai para o céu. Só Jesus Cristo dá essa certeza. Só Jesus Cristo dá essa verdadeira esperança, que dá significado verdadeiro para a nossa vida. E a palavra de Deus diz que nós podemos ter essa certeza quando nós vamos realmente a Ele. E a Jesus Cristo só se vai de joelhos. Ninguém chega em pé diante de Jesus. O que isso quer dizer? Para ir a Jesus nós temos que nos humilhar. Para ir a Jesus nós temos que entender que nós somos pecadores, que só merecemos condenação e que precisamos, dependemos totalmente do perdão, da misericórdia, do amor dele, não é? Senhor Jesus, eu sou um pecador, me perdoa. Me dá essa salvação verdadeira, me dá essa esperança verdadeira. Jesus contou a história de 2 homens que estavam orando no templo. E um orava assim: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou pecador. Senhor, eu te dou graças porque cumpro toda a tua lei. Senhor, eu te dou graças porque eu não erro nada. Em outras palavras, ele estava orando assim. E o outro era um pecador. Jesus falou que o outro era um pecador, que orava, não tinha nem coragem de levantar a cabeça, consternado, triste, ele batia no peito dele. Senhor, tem misericórdia de mim,
porque eu sou um pecador. E repetia essa oração: Senhor, saindo lá do seu íntimo realmente, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. O outro queria ficar de pé. Esse chegou diante de Deus, chegou diante de Jesus de joelhos. E Jesus disse: quem vocês acham que foi justificado por Deus? E Jesus mesmo respondeu: aquele pecador que orava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Você quer ter a sua vida com verdadeiro significado, a sua vida realmente preenchida por Jesus, liberto do pecado, com a esperança verdadeira da vida eterna com Deus, que só Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, pode nos dar. Faça igual aquele homem, vá de joelho, chega de joelho diante de Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, estou arrependido do meu pecado, eu sei que eu não posso fazer nada para me salvar, me perdoa, Senhor Jesus, porque o Senhor já fez tudo. Vá de joelho a Jesus. E lá no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus disse: qualquer que vier a mim, maneira nenhuma lançarei fora. Nós não podemos fazer nada, Ele já fez tudo lá na cruz. E Ele não nos rejeita quando nós vamos até Ele. Enquanto celebramos a ceia do Senhor, toma essa decisão de ir de joelhos diante de Jesus, para Ele dar verdadeiro sentido, verdadeiro significado à sua vida, que só Ele pode dar. Faça isso, decida isso. O Senhor Jesus, a última Páscoa que Ele celebrou com os seus discípulos, Ele instituiu essa celebração. E Ele ensinou que o vinho novo, suco de uva, representa o seu sangue derramado na cruz. O pão representa o seu corpo que sofreu, que foi ferido, que Ele ofereceu lá na cruz também como pagamento pelos nossos pecados. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos relembrando isso, não estamos repetindo. Impossível repetir e desnecessário, porque Ele já fez, Ele já pagou o preço lá na cruz. Estamos relembrando, oportunidade para nós nos examinarmos, oportunidade para nós, mais uma vez, juntos, como igreja, agradecermos o que Ele fez por nós lá na cruz. Convidamos outros irmãos em Cristo, da mesma fé, da mesma ordem, participarem da ceia do Senhor conosco. E se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, repito, tome essa decisão, submeta-se ao batismo que a Bíblia ensina, torne-se membro dessa igreja e você poderá também participar do pão e do vinho, né? Eu convido os diáconos